Já está gravando, eu vou logo compartilhar aqui o slide, tá? Eu sei que a gente está no mês de setembro, que seria a questão do setembro amarelo. Aliás, é o setembro amarelo. Mas a gente vai concluir porque eu não tive, assim, como fazer antes e acabei. Semana passada era presencial e eu preferi, no caso, trabalhar na aula online por 6 live. Boa noite. Boa noite, Carlos. Já estão vendo o slide? Sim, já, professora. Já, né? Eu vou só mudar aqui para o segundo módulo, porque eu usei esse slide para todas as turmas e está aqui no segundo módulo agora. Gente, nós estamos, né, no mês de setembro já, mas nós finalizamos o mês de agosto, tá? O agosto lilás, ele foi para reforçar a questão da Lei Maria da Penha e conversar um pouco mais sobre essa questão da violência contra a mulher. Dentro de matemática, eu estou trabalhando este tema, quando, por exemplo, pode trabalhar também o setembro amarelo, que é muito importante, e o setembro azul também, em relação à questão das deficiências, né, a questão da deficiência auditiva, mas está dentro do nosso conteúdo, e procurando aqui estava tão fácil, do segundo módulo, a gente trabalha a parte estatística, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que a gente vai estar trabalhando aqui dentro de estatística. Bem, dentro de estatística, nós vamos ver aqui a questão da pesquisa estatística, a questão de tabelas, gráficos, infográficos, que é a questão com mais desenhos, tabelas e gráficos, argumentos e ou inferências, inadequações, e amostras de pesquisa estatística. Então, a gente está olhando aqui, hoje, a gente vai ver vários gráficos de pesquisas estatísticas voltadas para esse tema aí da questão da violência contra a mulher, certo? Então, passando aqui o slide, vou ter esse primeiro aqui. Veja aí, cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. Então, nós temos ali um homem agredindo uma mulher nesse círculozinho cortado, que indica o que não pode, né? Então, não pode, não deve haver uma agressão. E aí temos 5 pontos colocados, né, em relação a esse cronômetro, que diz assim: 5 espancamentos a cada 2 minutos. Não está acontecendo perto da gente, a gente não está sabendo, mas está acontecendo em algum lugar. 1 estupro a cada 11 minutos. 1 feminicídio a cada 90 minutos. 179 relatos de agressão por dia. 13 homicídios femininos por dia. A fonte, né? Aqui embaixo tem a fonte, dossiê violência contra as mulheres. E aqui tem o site de onde foi tirado. Eu vou estar chamando a atenção de alguns pontos matematicamente, estatisticamente corretos. Por exemplo, aqui, ele coloca a fonte, que é muito importante colocar a fonte. Porém, não estou colocando data nenhuma. Então, em termos de pesquisa estatística, é uma informação interessante, é importante. Tem aqui o site de onde foi tirado, a gente pode até descobrir a data, mas aqui não tem dizendo a data dessa pesquisa. Seria interessante ter a data, o período que ela foi realizada, tá? É um dado que está faltando, certinho? Então,
quando vocês forem fazer pesquisa estatística, vai ter que ver se tem data. Se não tiver data, já não serve para pesquisa. Porque isso aqui pode ter acontecido há muitos, muitos anos atrás e não ser mais uma realidade atual, tá? Ou pode ser uma realidade bem atual, pode ter sido do mês passado, certo? Então, assim, por isso que é um dado importante. Aí nós temos um gráfico de pizza, tá? Pizza, todo mundo gosta de ver pizza, né? Então, vamos ter que ver pizza, né? Mas aqui nós temos o gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores, né? O gráfico de setores circulares. E aqui ele fala dos tipos de violência relatada ao link 180, que é o número que a gente precisa gravar, que é para denunciar violências contra a mulher, tá? Esse já tem a fonte, que é a Central de Atendimento da Mulher, no número 180, e diz aqui atendimentos de 2013. Então, esse gráfico aqui está com umas informações a mais, importantes na estatística, né? Para a gente poder ter uma leitura do que está acontecendo. Ele diz que esses atendimentos foram do ano 2013, então, ó, já faz 8 anos, tá? Uma realidade muito recente, mas também não está tão longe, né? Então, vamos lá. Eu achei interessante, por isso que eu coloquei esse gráfico para vocês. Apesar de ser apontada como a forma mais presente de agressão intrafamiliar, intra quer dizer dentro da família, tá? A violência psicológica ainda é pouco identificada, tá? Então, apesar de ser apontada como a forma mais presente de agressão intrafamiliar à mulher, a violência psicológica ainda é pouco identificada. Por que ele diz que a violência psicológica ainda é pouco identificada? Vamos olhar aqui a violência psicológica, esse vermelhinho, 30,3%. Um terço dos casos, né, são relatados aí a questão da violência psicológica. Ou seja, muitas sofrem violência psicológica, mas acham que esse tipo de violência não precisa ser relatada. Entendem? Acha que só precisa relatar quando for uma agressão física. Outra questão aí, o que é mais relatado, veja, 54,2%, violência física. Então, o que eu acabei de falar, as pessoas acham que só precisa relatar quando é violência física. E esquecem que o psicológico mexe muito com a gente. O psicológico pode deixar sequelas graves, levando até a uma situação do suicídio, que é o que a gente trata agora no Setembro Amarelo. A violência moral é pouco colocada também, quando está lidando aí com calúnias, difamações, a questão com a moralidade da mulher, né? A violência patrimonial, quando tira da mulher o direito dela usufruir do que ela tem direito. A violência sexual, tá aqui pouquinho, 1,73, é pouco relatado também. Lembrando que essa violência sexual, gente, ela não ocorre somente, por exemplo, por pessoas estranhas ou por pessoas próximas ou fora de um relacionamento. Dentro de um relacionamento, às vezes, quando a mulher é forçada a fazer alguma coisa que ela não está bem para fazer naquele momento, ou que ela não deseja naquele momento, ou da forma que ela não deseja naquele momento, isso também é uma violência sexual. Ela se levada a fazer algo de uma forma que ela não queira, que se sinta invadida, que se sinta machucada. Então, também é uma violência sexual. Tem aqui cárcere privado, pouco relatado, menos de 1%, que é quando ela é proibida de sair de casa, né? Então, ainda existe, que não é nem para existir. E o tráfico de pessoas, né? Que aqui eu vejo não apenas como uma situação de somente em relação à mulher, eu vejo também em relação aos homens. O tráfico de pessoas levando a uma exploração sexual ou até de tráfico de órgãos, né, gente? Também. Pelo menos é o que a gente vê, às vezes, em filmes ou séries, né? Colocado. Isso aí é muito grave. Então, isso aqui é um gráfico, tá? Que surgiu a partir de alguma pesquisa, que teve os dados lá coletados, organizados, enfim. Aqui é de 2014, tá? Esse foi 2013, esse é 2014.
A central de atendimento à mulher, 180. Então, aqui está dizendo a fonte desses dados. Relatou 30.625 denúncias no primeiro semestre de 2014. E esse gráfico aqui, também de setores, embora de setores um pouquinho diferenciado, mas é um gráfico de setores, ele aponta que 82,82% dos casos tinha relação familiar com o agressor. Gente, tinha relação familiar com o agressor. Então, talvez não fosse nem uma pessoa que morasse na própria casa, mas tinha uma relação familiar, algum tipo de parentesco, né? Quer seja um primo, um tio, um padrasto, ou seja, alguém que a pessoa conhece que é ligado à família. 11,20% tinha relação afetiva com o agressor, ou seja, era uma pessoa que tinha um relacionamento com essa pessoa, né? Ou era namorado, ou ficante, ou marido. Então, era alguém que tinha uma relação afetiva com o agressor. E 5,98% outras situações, tá? Mas tudo aqui relacionado à questão de denúncias e agressões por pessoas com essa proximidade. Isso também é um ponto importante a ser discutido. Aí, outro gráfico também que fala sobre a violência relatada. Ele está citando violência física, também grande, a 57%, maior, número maior de denúncias de violência física. Aqui, 27% violência psicológica, 12% violência moral, 2% sexual, 1% patrimonial. Só que aqui, gente, não sei se vocês já observaram, porque eu já falei nos outros, que não traz a fonte da pesquisa e não traz o período em que ela foi realizada, ou o ano que foi realizada. Então, é um gráfico bonitinho, organizado, nos traz algumas informações, mas acabam não sendo válidas, porque não traz dados importantes. Então, eu não sei quando foi que aconteceu isso. Eu não sei qual órgão responsável por essa pesquisa. Então, ela fica sem sustentação, sem muito significado, sem validade na realidade, certo? Vamos ver esse outro. Quais violências mais praticadas? Esse também, tá vendo? Ele também, eu não vou nem ler o que está aqui, que eu estou manchando na questão do gráfico, não traz a fonte e não traz o período que foi realizado. Também, para efeito de pesquisa estatística, para efeito de você usar em algum trabalho, não serve, tá? Vamos olhar esse outro. Frequência da agressão. Olha aqui embaixo. Fonte. Relatório Central de Atendimento, ligue 180, ó. Beleza, tem a fonte. Janeiro a junho de 2014. Perfeito. Tenho a fonte, tenho o ano. É válido, porque a gente consegue situar que em 2014, há 7 anos atrás, foi feita uma pesquisa e foi encontrado esses valores aqui. Quanto à frequência da agressão, olha aqui, ocorre todos os dias, a maioria dos casos, 43,85%. Então, de todos os pedacinhos que temos aqui nesse gráfico de pizza, esse é o pedaço maior. Ocorre algumas vezes na semana, 33,31%. Ocorre algumas vezes no decorrer do mês, 9,57%. Ocorreu uma vez apenas, 5,68%. Demais casos, 7%. Então, vejam que ocorre todos os dias, ocorre algumas vezes na semana e ocorre algumas vezes no mês. Então, dias, semanas, meses, e a gente vai para anos e tudo mais. Interessante esse gráfico. Ele trouxe alguma informação válida e é confiável. Aí a gente vem para esse outro, que mostra uma pirâmide invertida, tá? De coisas que começam a acontecer aqui, vai acontecendo, vai afunilando, até chegar a uma situação extrema, tá? Eu vou ampliar um pouquinho para ver se a gente consegue ver mais clareza. Vamos lá. A violência contra a mulher existe numa pirâmide e você contribuiu
para a disseminação de uma cultura de violência. Gente, muitos de nós acabamos contribuindo sem nem perceber. Então, por exemplo, primeiro etapa aí dessa pirâmide. Piadas e linguagem machista. Então, piadinhas com a mulher. Eu vejo uma mulher, por mais que a maioria dos motoristas sejam homens, e muitos homens cometem erros graves no trânsito, tá? E muito mais fatais, talvez. Mas quando uma mulher está dirigindo e acontece qualquer coisa, é mulher. Quem aqui nunca ouviu esse tipo de piadinha? Diz aí, quem aqui nunca ouviu esse tipo de piadinha? É mulher, né? Isso aí eu já vejo um bocado. E eu sou... Eu também. E eu sou um tipo de pessoa que eu odeio injustiças e eu não aceito ouvir determinadas coisas. Nem em relação à mulher, nem em relação a pessoas, assim, que seja, digamos, do sexo masculino, mas que esteja numa situação vulnerável. Ou em relação à questão de opção sexual. Nada. Eu não suporto ver piadinhas e coisas desse tipo. Então, assim, eu reclamo e eu falo. Lógico, sem comprar briga, né, gente? Eu falo de um jeitinho que dê para manter ali. Mas eu falo, não fico calada. Então, quando diz ali, piadas e linguagem machista, reduzir a mulher à sua aparência como fosse um objeto, ridicularizá-la por ser mulher. Então, quantas mulheres não já foram ridicularizadas por conta da sua aparência, né, do seu jeito de ser, do seu jeito de se vestir, jeito de se arrumar, né? E até por ser mulher, né? Do tipo assim, toda mulher é igual, né? Tem outras chargezinhas que o pessoal usa, que muitas vezes é até brincadeira, mas é uma brincadeira inconsciente que veio, assim, de infância e vem acostumando, e a pessoa não se ligou ainda que isso é prejudicial, porque a criança vai escutando e vai levando aquilo para a sua vida, e quando você vê homens machistas com atitudes agressivas em relação à mulher, achando que a mulher é um ser, digamos, inferior. Também eu não concordo o contrário, tá, gente? Eu não concordo com posições feministas ao extremo da mulher também ridicularizar o homem e fazer o inverso aí, tá? Não concordo. Eu sou da igualdade e do respeito. Eu acho que isso tem que haver sempre. Aí o segundo ponto aí da pirâmide, né? Descendo aqui, pirâmide invertida, impor padrão de comportamento e aparência às mulheres. Então, humilhações por suas características diferentes. Então, padrão de aparência e beleza, eu acho que a pessoa tem que fazer o que se sente bem. Não porque alguém impõe, ou porque a sociedade impõe. Por exemplo, eu não concordo com atitudes feminicistas e respeito esse pensamento, tá? Mas, por exemplo, a mulher fazer uma sobrancelha, organizar a sobrancelha porque acha que o rosto vai ficar mais limpo, mais uma aparência de limpeza, de organização, se sente melhor, que faça. Mas não porque se sente obrigada porque a sociedade exige isso, né? Hoje em dia a gente vê aí muitas mulheres se libertando das escovas, das progressivas e tudo mais, porque assumindo seus cachos lindos, maravilhosos. Então, quando se sentiam presas a essa obrigação, porque alguém exigia isso. Oi, pode falar, Eu sou Gerlane. a favor das mulheres que assumem o seu afro. É muito lindo, é a naturalidade dela. Ela está assumindo quem realmente ela é. Uhum. E se ela quer escovar o cabelo, ela quer porque ela se sente melhor dessa forma, porque também o cabelo cacheadinho dá trabalho, né? Você tem que lavar todo dia, tem que passar creme, tem que organizar, então dá trabalho. Se é uma preferência dela, de repente dar um alisamento e dar escova e tudo mais, que seja, mas não por uma imposição de uma sociedade. Eu mesmo, meu cabelo, eu não sei nem se eu digo que é cacheado, mas eu acho que é mais ondulado mesmo.
né? Às vezes ele tá um pouquinho mais cacheado. E já aconteceu comigo de alguém dizer assim, eu ir para a escola, cabelo escovado, porque tem escovado no final de semana, eu fico com cabelo escovado. Eita, tu devia escovar direto, teu cabelo fica melhor. Aí eu digo, mas eu gosto dos cachinhos. E eu tô de boa, eu não influencio, te fala, mas tem pessoas que se influenciam, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que é muito de você, por exemplo, eu conheço pessoas que davam escova direto. Eu tenho um exemplo de uma ex-aluna, eu cito sempre esse exemplo porque marcou muito. Ela todo dia ia para a escola com o cabelo escovado. Todo dia, todo dia. Mas teve um dia que eu acho que não deu tempo, e eu acho que na prova, e ela não deu tempo. Ela foi com o cabelo molhado. Ela tomou banho, cabelo molhado. O cabelo dela, gente, era bem cacheadinho, com aqueles cachos bem definidos. Lindo. Eu olhei para ela estava lá no fundo, eu me lembro do dia, ela estava no fundo da sala. E eu olhei para ela e disse: Menina, como o teu cabelo é lindo. Por que tu escova teu cabelo todo dia, um cabelo lindo desse? Aí ela olhou para mim assim, eu não me lembro se ela falou alguma coisa, mas ela ficou surpresa com a minha fala. E aí muita gente, realmente teu cabelo é... Gente, foi a libertação dela. Até hoje, quando você olhar o Instagram dela, eu vou ver várias fotos dela com o cabelo dela ao natural. E eu fico feliz de ter sido instrumento de Deus nessa parte dessa libertação dela, porque acho que ela precisava que alguém dissesse a ela o quão linda ela é, como ela é, né? Já conheci pessoas também que dizem que já passam por preconceito, de pessoas falando, aí fala cabelo duro, cabelo ruim, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a diversidade ela é importante e é bonita. Se todos nós fôssemos iguais, seríamos feitos robozinhos, e não tinha graça nenhuma, né? Então, assim, essa questão de você sofrer humilhação por conta de características diferentes, a gente não deve, e a gente deve impor, se a gente acha que é importante. Eu mesmo não sou uma pessoa muito vaidosa, mas eu também admiro as pessoas que são. Tem pessoas que se maquiam todo dia, eu não sou disso, né? Então, assim, é muito da pessoa, né? Eu, ao contrário, eu maquiada, se eu for me maquiar, é só um pozinho bem leve, para nem ser que eu tô maquiada. Aí, talvez uma sombrinha na sobrancelha, um rímelzinho, um batonzinho clarinho, é o meu perfil. Uma vez, gente, eu me maquiei para um desfile da escola. Até hoje, quando eu olho as fotos, eu odeio. Porque, nitidamente, eu vejo que eu ali estava rebocada. E eu não me sinto eu, entende? Eu me sinto eu, sem maquiagem. Ou com uma maquiagem bem discreta. É tanto que quando eu vou para qualquer festa e eu vou fazer uma maquiagem, eu digo logo, olha, minha maquiagem é muito simples, não coloque nada pesado porque eu não gosto. Então, minha maquiagem é muito simples. É coisa de você olhar para mim e nem achar, talvez, que eu não estou maquiada. Mas é o meu jeito. E já minhas filhas adoram uma maquiagem pesada, né? Elas fazem aquela maquiagem, né, com sombra, com até cílios postiços, tudo. E eu não gosto. Mas é questão de gosto de cada um. E a gente precisa respeitar os gostos, na verdade. Então, de repente, alguém pode olhar para mim e achar que eu não estou armada o suficiente para uma festa, mas para mim estou armada. Então, beleza. Aí, gente, terceiro ponto aqui, as deixa eu ver aqui. Aqui cobriu, mexi aqui na tela e cobriu um pouquinho. Assédio, ameaça, abuso emocional e financeiro, exposição da vida íntima. Assédio, existe assédio sexual, existe assédio moral, né? Ameaças, né? De, sei lá, você fizer isso, eu vou fazer aquilo, ou não use isso, não use aquilo, não, sei lá, não corte o cabelo, ou não corte o cabelo curto, ou não coloque, sei lá, qualquer coisa.
Abuso emocional, aí já passa por ser uma violência psicológica, né? Você abusar emocionalmente de alguém porque acha que você pode falar o que bem entende para a pessoa. Financeiro, quando você manipula a pessoa para que ela gaste com você ou invista em você alguma coisa nesse sentido. Exposição da vida íntima, exposição de fotos, exposição de vídeo, ou até homens de mau caráter, né? Que saem por aí falando o que fez, o que não fez ou como deixou de fazer, né? Não é legal. Você constrange a pessoa. E aí vai aumentando o nível de violência contra a mulher e chega lá no quarto ponto, na questão do estupro, perseguição, violência sexual e agressão física, tá? Então, assim, já chega num ponto que você deixa a mulher destroçada, traumatizada, com sequelas psicológicas enormes. E aí, a culminância de tudo isso, de todo esse processo, das pessoas fazendo isso, aquilo, aquilo e aquilo, e às vezes, muitas vezes, chega a questão do feminicídio. Então, quando a mulher é assassinada por ser mulher, né, por alguma questão relacionada ao seu gênero. Então, assim, são questões muito, muito fortes, tá? Gente, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar. Eu tô aqui, mas aí vocês podem ir falando também, se colocando. Esse próximo slide que eu vou mostrar aqui, ele não é propriamente um gráfico, ele está mais para um diagrama, porque ele está apresentando alguns pontos aqui, tá? Deixa eu diminuir o zoom para poder aparecer todos. Aliás, ou eu aumento o zoom e vou regulando aqui. Deixa eu regular aqui. Eita, foi muito. Deixa eu baixar. Pronto. Violência contra a mulher. Aí, quando eu tenho ali a mulher, eu estou dizendo que aqui são respostas de mulheres, tá? Então, 78% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio na rua. Isso são respostas de mulheres a um determinado questionário que foi aplicado. 37% das jovens já tiveram relação sexual sem camisinha por insistência do parceiro. Gente, isso é uma agressão. Se ela não queria sem camisinha e a pessoa faz sem camisinha, isso é uma agressão, porque você está indo em encontro a uma coisa que a pessoa não queria, né? Então, assim, é bom ter cuidado no relacionamento de acordar direitinho o que se quer, o que se pode, o que não se pode fazer. 9% das mulheres já foram obrigadas a fazer sexo quando não estavam com vontade. Isso é um tipo de estupro também, tá? Uma violência sexual, mesmo dentro de um relacionamento. Então é bom ficar atento a essas coisas. Aqui, 30% dos... Aí aqui são as respostas dos homens. 30% dos homens e 20% das mulheres concordam que as garotas que usam decote e saia curta estão se oferecendo. Gente, não vou colocar minha opinião aqui, tá? Porque eu não quero estar colocando uma opinião minha nem a favor nem contra nesses pontos. Eu estou mostrando a vocês tipos de questões que são levantadas em uma pesquisa sobre determinados assuntos. 68% dos jovens consideram incorreto uma mulher ir para a cama no primeiro encontro. 48% dos rapazes dizem achar errado a mulher sair sozinha com os amigos, sem a companhia do marido, namorado ou ficante. 76% dos entrevistados acham errado a mulher ter vários ficantes. E 38% acreditam que as mulheres com vários parceiros são apenas para ficar e não para namorar. E 80% dos entrevistados acreditam que a mulher não deve ficar bêbada em festas ou baladas. Eita, passei muito. 43% dos entrevistados já viram a mãe ser agredida pelo parceiro. E dessas, 64 pessoas já praticaram algum tipo de agressão contra alguma companheira. Ou seja, se viram uma agressão à mãe, acaba depois reproduzindo. E olha que foi um número grande, um percentual grande dessas pessoas que praticaram. Então, eles não fizeram o que seria correto de ter uma visão contrária. Era para ter aprendido o que não era para fazer. Era para ter
se compadecido porque era mãe e ficar do lado da mãe. E aí eu digo uma coisa muito séria, gente. Se conhece o bom marido pelo bom filho. Porque se ele se preocupa com a mãe, se ele se importa com a mãe, trata direitinho a mãe, ele vai ser assim com a esposa também. A mesma coisa em relação à mulher. Se ela trata bem. Aliás, eu vou falar de maneira geral os pais, né? Se você trata bem os pais, você vai tratar bem a pessoa com quem você se relacionar, certo? Mas isso aqui são informações, né, trazidas. E algumas coisas aqui que eu não vou citar exatamente quais, mas eu acho que as pessoas acabam levando somente para a mulher algo que deveria ser também para o homem. Porque essa questão de ter vários parceiros e tudo mais, eu acho que nem para o homem é uma questão saudável. Tem a questão psicológica envolvida, tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Você se coloca em risco, você coloca o outro em risco, tá? Então, acho que são coisas a serem pensadas dos dois lados e não somente em relação à mulher. Não estou defendendo, nem concordando ou discordando aí, porque eu não fiz parte daquela entrevista, mas se eu tivesse feito, minha resposta estaria ali em algum lugar. Aqui, esse gráfico, ele é interessante. Ele traz algumas questões aqui em cima, e dessas ele puxa uma outra questão abaixo. Então, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. O que eles dizem? Então, aqui tá me dizendo assim, esse aqui não tem fonte, tá, gente? Não tem ano também, só diz que foi de uma pesquisa. Esse aqui, deixa eu olhar, também não tem fonte, nem tem o ano. Mas é interessante a gente ver que numa pesquisa eu poderia colocar esse tipo de coisa. Então, o que eles dizem? Essa entrevista foi aplicada a homens. Então, entre os homens entrevistados, 48% conhecem ou são amigos de alguém que bateu em mulher. Então, das pessoas que foram entrevistadas, 48% responderam isso, que conhecem ou são amigos de alguém que bateu em mulher. 25% são parentes de alguém que bateu em mulher. E 8% dos entrevistados admitiram ter batido em uma mulher. E quer queira, quer não, por mais independente que a mulher seja, o nosso próprio corpo, nós somos mais frágeis, sim. No embate com o homem tem mais força, o corpo, tô falando a questão física, tem mais força do que a mulher, né? E, desculpa. É isso mesmo, faz certo. Aí vejam, todos conhecem pessoas que já bateram em mulher, todos, vejam. Porque quando eu somar 48% mais 25%, vai dar aqui 60, 73%. Mais 8 vai 81. mais 81. Então não foram todos, né? Digamos que dos entrevistados aí, então 81%, né, conhece ou são amigos, ou são parentes, ou já admitiram bater em uma mulher. Então, se 81 tá nisso, então apenas 19% não conhece e nunca praticou isso, né? Aí desses 8% que admitiram ter batido em mulher, vamos ver as respostas deles aqui abaixo. Desses 8%, então bateu uma única vez 57%. Graças a Deus, eu penso aqui que ele pode ter reconhecido que não deve mais fazer isso e resolveu tomar a decisão de não fazer mais. Mas tenho aqui 43% que bateu algumas vezes. Quanto à pergunta se ele agiu mal ou bem em bater, então, 76% diz que agiu mal. Que bom! Eu fico feliz de ver uma resposta desse tipo, porque significa que a maioria reconheceu que estava errado. Bem, 14%. Misericórdia! A pessoa achar que agiu bem, bater na mulher. Sexo frágil, que é. Me perdoem assim, tá colocando isso, mas eu tô falando em questão física. É uma covardia o homem bater na mulher. Então, dizer que agiu bem, meu Deus, esse aqui tá precisando, eu acho,
de uma medida mais séria, né, para entender que estava errado. E tem os 10% que se diz indeciso ou não sabe se agiu mal ou se agiu bem. Ainda acho menos mal esse do que esses 14% que disseram que agiram bem. Mas também, talvez não quiseram opinar que se sentiram bem. E olha que pergunta absurda, gente. Bateria de novo? 56% disse que não. Graças a Deus que ainda foi mais do que a maioria, mais do que a metade que disse que não. 15% disse que sim, minha gente, que bateria novamente. Isso aqui é um... Meu Deus. Isso aqui é um criminoso, isso é um crime. Você não deve bater, nenhum homem deve bater no outro homem. As coisas devem ser resolvidas no diálogo, né? Na calma, na tranquilidade, com pessoas civilizadas. Tá resolvendo as coisas na tapa, não resolve. Quanto mais um homem bater numa mulher. E 29%, que é preocupante, que é aquele ponto que eu disse, que não sabe, ou realmente não sabe porque está pensando que não quer opinar, porque não sabe como agiria numa situação dessa, ou não sabe porque não quer afirmar que estaria entre os que dizem sim. Então, assim, gente, são dados preocupantes, né? Eu fico preocupada ao ver alguns tipos de respostas. Aqui, nesse gráfico, então, nós temos comparativos de denúncias no primeiro quadrimestre de 2020. Gente, nós vimos muitos relatos na televisão, ano passado, durante a pandemia, que aumentou a violência contra a mulher, né? Aí aqui nós temos um gráfico comparativo de 2019 comparado a 2020, tá? Aliás, de 2020 comparado a 2019 no mesmo mês. Então, vejam aqui que em janeiro o número de casos relatados, né, de violência contra a mulher, em janeiro de 2019, foi maior do que em janeiro de 2020. Então, aqui diminuiu. Já em fevereiro, que a gente já estava começando a questão da pandemia, veja que já aumentou, gente. Aumentou em 15,6% o número de agressões à mulher. Aí a gente vai olhar aqui, se eu for olhar de janeiro para fevereiro, diminuiu, né? Em 2020 para 2020, tá? Mas em relação a fevereiro de 2019 para 2020, aumentou. Mas se eu for olhar aqui, março de 2019, em relação a março de 2020, aumentou também, 14,9%. E se eu for olhar, gente, de fevereiro de 2020 para março de 2020, olha o quanto aumentou aqui, gente. Aumentou muito, quase 15% também. Se eu for olhar abril de 2019 a abril de 2020, olha, quase 36%, 35,9%, quase 36% aumento de agressões à mulher. Se eu for olhar em relação a março para abril, caiu um pouquinho no mesmo ano, 2020. Certo? Interessante. Veja o que tem a fonte, porque está dizendo a Agência Brasil, é a fonte. E tem o ano 2020. Primeiro quadrimestre são os primeiros 4 meses do ano 2020, ou seja, de janeiro a abril de 2020. Certo? O engraçado que vale a pena ainda discutir em relação a isso, parece, gente, que as pessoas elas estão tão ligadas à questão de informática, à questão de preencher vazios com TV, com celular e tudo mais. É tanto que tem casas que as pessoas vivem isoladas, cada uma no seu quarto, né? Ou cada um no seu mundinho particular. E aí, sentam-se na mesa para comer, mas cada um tá comendo com o celular do lado, não dá nem um oi pro outro que tá na mesa. Eita, Tem que isso, exemplo bem né? grande eu tenho aqui, viu, professora? E meu Deus. Olha, veja só, quando tem E vez que eu tô no parece. quarto, aí tem uma na sala, tem uma Ah, lá na área, tem uma lá na cozinha, outra dentro do quarto, separado. Vixe, Nossa Senhora, é é. bocado. Não, eu acho que 90% ou mais de 90% dos lares tem acontecido isso, né?
Só que também, essa questão desse comparativo 2019 a 2020 nos chama a atenção a outra coisa. Parece que as pessoas estavam tão focadas no seu mundo particular, mas saíam para trabalhar, saíam para estudar. Aí muitas vezes tomam café de manhã, aquele café apressado que mal vê ninguém, ou às vezes vê rápido, às vezes não vê, e vai embora. Aí chega na hora do almoço, aí almoça rápido também, né? Às vezes tem nem tempo de conversar, vai embora. Aí depois de noite, aí já chega, aí já janta, já vai dormir. E o que aconteceu com a pandemia? As escolas fecharam, as igrejas fecharam, muito comércio fechou e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. E aí, quando tiveram que conviver mais, que conversar mais, a dividir os espaços dentro de casa, a dividir as responsabilidades de uma casa, os problemas, aí veio o desentendimento e aumentou em muito o número de separações no Brasil, nesse período de pandemia, né? Até no meio de pessoas religiosas, que tinham digamos que um olhar diferenciado. Então, assim, gente, por isso que essa agressão aí, ela é preocupante, porque parece que antes as pessoas não conviviam tanto, então acabava não acontecendo tanta coisa. De repente, foi ficar mais próximo, era para ter aproximado mais as famílias, e muitas se aproximaram mais. Mas outras, ao invés de aproximar, aí que distanciou mais e houveram divórcios e tudo mais. Ou até agressões que culminaram em feminicídio, né? Então, morre. Tá muito Ô, professora, Oi, essas aproximações que pode aconteceu nesses falar. últimos 2 anos aí, não vem relacionada a descobertas de coisas ocultas que tinha separado, assim, que relacionado nas brigas, discussões, separações que teve? Pode ser também. Ficou mais próximo, né? Deu pra ver uma coisinha ou outra que não se via antes, Exatamente. né? Acho que é os Pode ser. detalhes aí que formalizou as discussões, separações, essas coisas, né? Uhum, verdade. Verdade, sim. Ó, gente, tem esse outro aqui, ó, naturezas criminais mais registradas. Isso aqui, ó, fonte PCDF. PC eu não sei exatamente, mas DF, Distrito Federal, tá? Imagino que seja. Deve ser alguma instituição do Distrito Federal, quando é sigla assim, é alguma instituição. Então, o que está mais escurinho, 2018, o que está mais clarinho, 2019. Aqui tem os tipos de crimes mais registrados. Então, injúria. Então, vejam que 2018 para 2019 aumentou o número de casos registrados de injúria. Ameaças também aumentou. Lesão corporal dolosa, que teve a intenção realmente de machucar. Diminuiu pouquinho, quase nada. Contravenções são crimes, mas crimes não tão graves. Aumentou. E dano, quando chegou a realmente machucar ou até chegar a um estado mais forte e até irreversível, aumentou. Né? Então, 2018 para 2019. Eu queria ter achado um gráfico desse 2019 para 2020, 2020 para 2021 também, que a gente ia ver bem mais. E aqui ele está falando da Lei Maria da Penha, que trata da violência física como estupro e lesão corporal e psicológica. Por exemplo, injúria e ameaça. Então, ele também trata dessas coisas, e não apenas dessas situações mais graves. Porque coisas mais leves levam às mais graves. Então, em uma mesma ocorrência, podem haver os dois casos, tá? Pode ter mais de uma situação na mesma denúncia. Vamos aqui este. Olha, esse aqui traz a fonte, que é a Rede de Observatórios da Segurança.
Aqui fala da questão do racismo, tá? Que é o motor da violência. O ano da rede de observatórios de segurança. Aí a violências mais frequentes contra a mulher. Gente, aqui tá a data também. Ele está dizendo em percentual de junho de 2019 a maio de 2020. Então, essa observação aí foi no período de aproximadamente um ano. Foi de junho de 2019 a maio de 2020. Então, foram 12 meses, tá? Considerando, começou em junho de um ano, terminou em maio do outro. Então, ó, tentativa de homicídio, de feminicídio, agressão física, 8,3%. Feminicídio, ali era tentativa de feminicídio, agressão física, ou seja, bateu, espancou, quase matou, mas não chegou a matar, 38,3%. Feminicídio, realmente matou, 33,7%. Violência sexual ou estupro, 12%. E homicídio, 9,3%, tá? Em um ano, a rede monitorou 1.314 violências contra a mulher. Gente, como aqui a gente tem o total de mulheres que foram observadas, e nós temos aqui o percentual, por exemplo, eu vou fazer aqui um percentualzinho. Quando ele diz ali 33,7% de feminicídios desse total de mulheres, aí eu vou fazer isso aqui. 1.314 vezes 33,7 dividido por 100, porque é a questão do percentual. 33,7. Quando é por cento, não é por 100, né? Então, eu multiplico e divido por 100. 442 mulheres foram mortas, gente. Nesse período aí de um ano, tá? 442 é quase o total de alunos que nós temos matriculados durante o dia, tirando vocês da noite. Será que é muita gente? São 11 turmas que nós temos durante o dia. Esse número de mulheres mortas em um ano é chocante, né? Aí vem esse outro gráfico, ó. A fonte, Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, início da violência na relação. Aí aqui ele está estudando quando começou a violência na relação, no relacionamento. Então, desde o início da relação, 23,51%. Acima de um ano a 5 anos, 23,28%, que é o vermelhinho. Acima de 6 meses até um ano, verdinho, 14,52%. Acima de um mês até 6 meses, 8,98%. E outros períodos, 29,71%, quase 30%. Gente, aqui veja só, tem relacionamentos que já começam no início da relação com violência. Para que levar isso adiante? Ou se começou há um ano até 5 anos, se você está vendo esse tipo de coisa, ou procura resolver, colocar prato na mesa, panos limpos, né, que o pessoal diz. Tenta resolver ali, conversar, fazer uma, como é que se diz? Ter uma, tem uma expressãozinha que o pessoal usa, que é uma Diálogo. DR, né? Dialogar sobre a relação. Então, ter uma DR. Então, tem um diálogo, tenta contornar isso, ver. Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Então, todos nós temos pontos positivos, pontos negativos. Então, dá uma estudadinha aí. Vê o que um tá fazendo que não tá agradando o outro. Vão tentando ajustar as coisas, né? Ou, se não der mesmo, separa. É melhor do que ficar numa relação que tá sendo prejudicial a ambos, né? E pode acabar numa pior. Então, assim, também achei um dado interessante para ter essa discussão aqui. Esse outro aqui fala sobre a questão da violência, o ciclo da violência contra a mulher. Ele está dividindo aqui em 3 pontos, tá?
ele está colocando aumento de tensão, momento de explosão e lua de mel. Por exemplo, aumento de tensão. Quando há o aumento de tensão, ou seja, as tensões acumuladas no dia a dia, as injúrias, as ameaças feitas pelo agressor, criando uma sensação de perigo. Então, aqui entra também a questão de trauma, entra a questão de violência emocional, psicológica também aqui, né? Momento de explosão. Quando o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima. Ele está dizendo que o ciclo, ele começa com um momento de tensão, com injúrias, com ameaças, com difamações, com coisas desse tipo. Depois ele passa para uma situação de violência física e psicológica. E depois ainda tem uma situação de momento em que o agressor enche a vítima de carinhos e atenções, pede desculpas pelas agressões, promete mudar, e muitas mulheres acabam aceitando. Gente, terça-feira na escola de manhã, houve uma apresentação. Quer dizer, houveram algumas apresentações. E houve até inscrição para participar, era até 50 pessoas pelo limite, e obedecendo a questão do distanciamento lá entre os lugares para sentar. E dentre essas apresentações, teve dramatização, teve música, enfim, teve monólogo, que falava uma poesia, sobre uma poesia. Eu não sei se vocês já ouviram a respeito, mas eu não sei o título, mas ela fala assim: hoje eu ganhei flores, rosas, porque ontem ele brigou comigo, ele falou grosso, ele foi estúpido, mas hoje ele se arrependeu, ele trouxe flores, ele pediu desculpas, ele disse que ia mudar. Aí depois outro dela diz de novo: hoje eu ganhei rosas, porque ontem ele me empurrou, mas ele se arrependeu, e ele veio pedir desculpas, disse que não vai acontecer mais, e ele me deu rosas. E no outro dia, ele chegou a me bater, mas nem doeu, foi uma coisa simples, mas ele disse que não ia mais acontecer, e me deu rosas, e eu perdoei. E no outro dia, ele me bateu mais forte, machucou, fiquei com o rosto vermelho, mas ele me deu flores, ele disse que vai se esforçar muito, isso não vai mais acontecer. E outro dia foi mais, e outro dia foi mais forte, e outro dia foi mais forte, e foi chegar no hospital, mas sempre ganhando flores e acreditando que ele ia melhorar. Eu não estou falando com as palavras do poema, mas eu estou falando no sentido do que o poema fala. E por último ela diz: hoje eu ganhei rosas no meu funeral. Então, gente, foi começando com coisa leve, eu vou perdoando, vai continuando, eu vou perdoando, eu vou ficando, eu vou vendo que a coisa vai aumentando, eu vou perdoando, vou ficando, até chegar ao ponto de que não tem mais volta. E aí, foi embora. Não tem mais o que fazer. A família que ficou é que sofre. Porque não identificou ou porque não conseguiu fazer alguma coisa a tempo para salvar aquela vida. Então, gente, para refletir, né? Então, a fonte g1.com.br, que publicou essa reportagem, que a fonte dela própria foi DAM, Santarém, elaborada em 8 de 3 de 2016. Não está tão longe. 2016 tem 5 anos. Então, casos registrados em 2015, processos instaurados. Então, foram registrados 625 ameaças, mas só foi processado, só foram instaurados processos em 142 desses casos. Houveram 267 lesões corporais e de todas elas foram instaurados processos. Houve 11 estupros, mas apenas 6 foram instaurados processos. Houve 10 outros casos e todos eles foram instaurados processos. Ou seja, o total foram 913 casos registrados, 425 processos instaurados. Então, nem sempre as denúncias, os casos registrados,
passam a ser processo para ser investigado e ser punido o agressor. Aqui, já faltam 2 slides, viu, gente? Eu tô de olho na hora para ultrapassar. Sofreu algum tipo de violência nos últimos 12 meses por região do Brasil. Então, aqui são casos relatados de violências contra as mulheres nos últimos 12 meses. Veja que aqui embaixo tem fonte de Datafolha, FB São Paulo, 2019. Então, tá bem recente isso aqui. Então, no ano 2019, né, nos 12 meses aí, foi registrado, o empate aqui entre a região norte, centro-oeste e a região sudeste. 29,8% de relatos de algum tipo de violência contra a mulher. Então, tá aqui, azulzinho sofreu algum tipo de violência e agressão. Laranja não sofreu nenhum tipo de violência e agressão. Então, assim, a gente vê que o número mais alto foi 29,1%, quase 30% de agressões. E das pessoas entrevistadas, a maioria não teve nenhum tipo de violência ou agressão registrada, né? Não sofreu nenhum tipo de violência ou agressão. Que bom que foi um número maior, percentual maior de pessoas que não sofreram agressões. Ou não sentiram que sofreram algum tipo de agressão, mesmo tendo sofrido, certo? E aqui nós temos a região Nordeste, foi um número bem menor em relação às outras, 22,9%. Região Sul, 25,1%. Este último gráfico também fala sobre a questão da distribuição aqui, só que ao contrário dos outros, ele me traz uma fonte, né? Só não traz o ano. Aí também não é muito legal. Então, fala violência física, psicológica, moral, cárcere privado, violência sexual, patrimonial e tráfico de pessoas. E eu finalizo com uma frase que eu peguei na internet, que diz assim: é sobre o que você acredita. Eu acredito no amor e apenas o amor pode salvar o mundo. E eu que escrevi essa frase aqui, o respeito é a base de qualquer relacionamento, quer familiar, quer comunitário, social. Então, essa é uma frase minha, eu criei no dia 31/8, foi o dia que eu fiz esse slide. E eu acho, gente, que o respeito é realmente de toda e qualquer relação. Seja numa escola, numa igreja, no local de trabalho, dentro da tua casa, no bairro que você mora, o respeito é a base de tudo, de qualquer relacionamento. Relacionamento pai e filho, relacionamento entre amigos, relacionamento entre profissionais, relacionamento entre companheiros, tá? O respeito. Eu acho que respeito é a base de tudo. E o respeito perpassa o amor, que é o que diz essa frase. É sobre o que você acredita. Eu acredito no amor e apenas o amor pode salvar o mundo. Gente, e quem é esse amor que pode salvar o mundo? O amor se fez carne entre nós. Jesus Cristo, ele veio trazer o amor para a gente. Deus doou o seu filho para ficar com a gente na terra, né? Eu digo a gente, mas a gente não conviveu realmente com ele na terra. Mas nós acreditamos no que está escrito na Bíblia, nós acreditamos nos sinais que nós vemos, né? Que existe esse Deus tudo maravilhoso, tudo poderoso. E não sei se todos acreditam, me perdoe, mas eu acredito. E ele só veio pregar o amor de tudo que a gente lê na Bíblia, principalmente nas passagens aí do Novo Testamento, nas passagens de Jesus Cristo pela terra, a gente vê o quanto ele amou. E ele foi realmente nessas pessoas mais carentes de atenção, essas pessoas que faziam parte das minorias, essas pessoas que passavam por preconceitos, as pessoas que eram julgadas pela sociedade. Vejam que ele foi para a casa do publicano, que as pessoas reclamavam porque ele cobrava impostos, porque ele era uma pessoa ruim aos outros, né? Ele perdoou a mulher adúltera, né? Ele aceitou aquela mulher que ficou lá
lavando seus pés com o vento, secando com o seu próprio cabelo. Ele curou enfermos. Por onde ele passou, ele mostrou que o que Deus mais requer de nós é amor. Então, gente, o amor é paciente, o amor é compassivo, o amor não julga mal, o amor não se ensoberbece. O amor é você realmente considerar as pessoas como filhos de Deus, que todos somos, e saber que Deus quer que a gente ame um ao outro. Então, não vamos julgar, vamos ajudar, não vamos criticar, vamos oferecer um ombro amigo, vamos tentar ajudar. Ou simplesmente respeitar a pessoa como ela é. Né? Eu acho que o amor e o respeito é extremamente importante na nossa vida como um todo. Gente, eu falei demais, concluí o slide. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. E lembrando também essa questão do amor, nós estamos iniciando o mês de setembro, então estamos no Setembro Amarelo, que procura refletir sobre a questão do suicídio. E, através dessa reflexão, poder chegar a pessoas que possam ser alertadas antes de passar por suas cabeças algo sério. Porque o suicídio, para mim, é uma situação de desespero. E eu não posso julgar ninguém por nada na vida, porque eu não estou na pele do outro. Eu não sei o que o outro está passando, como está passando. Certo? Então, assim, vamos procurar ter mais empatia, né? De tentar não julgar, de tentar, poxa, mas fulano fez isso, mas por que ele fez isso? O que está acontecendo? Será que ele está passando por algum problema? Será que eu posso ajudar? Ou ele não quer ajuda, ou simplesmente eu posso orar. Eu posso pedir a Deus por ele, eu posso mostrar o quanto ele é importante, eu posso tentar mostrar que ele é amado, né? Ou eu posso oferecer um ombro amigo e de repente ele pode se abrir comigo. Porque as pessoas também estão passando por situações difíceis, que aí eu coloco as mulheres que, passando por tantas situações aí de constrangimento, de agressão física, psicológica e tudo mais, muitas delas podem também entrar numa situação de desespero e querer tirar a própria vida. Então, muitas vezes não é o parceiro ou o agressor que tira a vida dela, mas em consequência de tudo que ela sofreu, ela acaba tirando a própria vida, né? Então, assim, eu acho que são coisas para a gente refletir, pensar e analisar comportamentos, porque às vezes uma criança ou uma adolescente, até uma pessoa adulta, quando ela muda de comportamento, ou se tornando mais agressiva ou mais calada, ela pode estar passando por uma situação de agressão, de tormento, de uma situação de achar que está sem saída e quer tomar mais, né? Oxalá Deus que ela seja, que ela encontre alguém para conversar, que Deus coloque pessoas na vida dela para que possa pensar, né, a tempo, por ajuda psicológica e vencer. E nós temos na cidade, nós temos na UPAE, nós temos no CRAI, eu acho que é CREAS, eu acho que é CREAS. Nunca fui lá, não conheço exatamente, mas sei que existe na cidade, que tem vários psicólogos, tal, que tem esse apoio gratuitamente, tá? Então, assim, nós temos órgãos que cuidam, né? No estado também nós temos o NAS, que é mais para profissionais da educação, também tem. Então, assim, quando você percebe que não está bem, por exemplo, eu disse isso agora até há pouco na turma do primeiro EJA, que eles começaram a falar sobre o Setembro Amarelo, a gente entrou em alguns pontos. Gente, quando eu estou com um problema em alguma articulação, no braço,
na minha mão, no meu pulso, no joelho, no pé, tornozelo, enfim, eu vou procurar um ortopedista. Se eu tô com um problema na pele, eu vou procurar um dermatologista. Se eu tô com um problema num dente, vou procurar um dentista. Se eu tô com algum problema ligado à questão nariz, ouvido, eu vou procurar um otorrinolaringologista. Se eu tô com problema no pulmão, nas vias respiratórias, eu vou procurar um pneumo. Eita, agora a palavra nem saiu, mas vocês entenderam. A palavra não saiu. Se eu tô com problema no aparelho reprodutor feminino, no meu caso, eu vou procurar um ginecologista. Um homem vai procurar um urologista, né? Se eu tô com problema, por exemplo, na mama, vou procurar um mastologista. Se eu estiver com problema, vamos dizer. Então, eu tô querendo dizer que nós temos especialidades para tudo. Então, se a minha mente não está bem, também tem médico que cuida da mente. Tem psicólogo, tem psiquiatra, que não são para doidos. São para pessoas que percebem que estão precisando de ajuda. E vão à procura de ajuda enquanto dá tempo. Agora, tem que ser realmente algo da pessoa, né? Não dá para cuidar da cabeça de uma pessoa se ela não quer falar, se ela não quer se abrir com ninguém. Porque a tendência de quem está passando por um problema sério é se fechar no seu casulo de dor e não dar espaço para ninguém entrar nele. E aí é onde está o risco, porque quanto mais se isola, mais acha que ninguém dá valor, mais acha que não tem mais amigos, mais acha que não merece o apoio de ninguém, mais acha que não precisa estar se abrindo com ninguém porque vai estar levando seus problemas para outra pessoa, que vai estar enchendo a cabeça da outra pessoa, enfim. E quando a pessoa se fecha e não procura ajuda, aí sim, aí vai poder acabar em algo maior. Então vamos ficar atentos, né, às pessoas com as quais convivemos. Quando a gente puder falar alguma coisa, a gente fala. E é por aí. Ok? Alguém quer falar? Eu, professora, estava esperando já. Pode falar, Gerlão. Eu acho que assim, professor, eu acho não, né, que hoje em dia, né, acontece ainda muitos casos sobre a questão do homem maltratar a mulher. Eu acho assim, quando qualquer homem, ou você sendo, ter uma opção sexual diferente, mas que você seja homem, ou que você tenha uma opção sexual diferente, a gente tem que ter a mulher, no meu ponto de vista, como uma pessoa, uma mulher tem que ser respeitada, ela tem que ser amada, porque apesar de tudo, é um ser muito frágil, são pessoas assim que eu acho que tem um pensamento muito diferente, uma mente aberta. E assim, nós todos temos uma mãe. Então eu acho que todo homem tem uma parte feminina nele, né? Todo homem tem um jeito dele, não é por ele ser gay ou não. Por ele ser homem mesmo, ele tem uma parte feminina. Então, quando você tem uma mãe que é mulher, quando você tem filhas, né? Ou senão, quando você se casa e constrói uma vida que você aceita uma pessoa xingar ou maltratar o ser mulher, ele, eu acho que ele devia ser um ser humano, o quê? Que ele veio o quê? Há 100 anos atrás. Eu acho que tem que ser respeitado qualquer opção, e principalmente a mulher. Eu mesmo não concordo com isso, né? A gente vê os casos aí que a senhora mostrou nesses gráficos, e é muito triste a gente ver isso, assim, bem próximo, porque praticamente no século XXI a gente vê isso. Né? Eu acho que o homem ele teria que pensar de forma diferente, agir de forma diferente, e também tem, assim, né, muitas mulheres que ainda se permitem a aceitar isso. Viver um casamento infeliz por achar que o melhor da vida dela é ser casada, ou um relacionamento, ou se achar que aquilo é certo porque a mãe dela viveu, ou uma tia, ou uma irmã está vivendo. Eu não concordo com isso. Isso tem que, eu acho assim, tem que mudar. As pessoas têm que ter mais amor pelo próximo, se pôr no lugar dela. Né? Se eu tenho uns irmãs, se eu tenho uma irmã mulher e eu tenho mãe, se eu ver um homem agredindo uma mulher, eu devo pensar na minha família. Será que um dia minha irmã vai casar e vai passar por essa situação? Então não é você simplesmente ver e ficar calado. Você tem que tomar uma atitude. Não é você se meter na vida do próximo.
é um crime você bater em alguém. Ninguém permite isso. A gente não pode permitir a gente simplesmente chegar e tomar as decisões da pessoa, não agredir a outra pessoa, e sim encaminhar para um órgão público, né, que recorra ao caso, depois de ter multado a Lei Maria da Penha, né, aqui. E pronto, eu acho isso Uhum. muito errado. É uma coisa triste de você ver ainda. Que não era nem para existir mais os nossos dias, né? Com Hoje em tanta dia, não. informação, Porque assim, hoje não em era. dia, a mulher, ela pode ir onde ela quiser, ela tem passagem livre para ela ser o que ela quiser, vai da capacidade de cada uma. E eu digo aqui, a menina da sala, professora, gente, vocês que são mulheres, vão em busca do que vocês querem, do que vocês sonham. Não deixe que simplesmente o homem, por ser machista, por achar que você não tem capacidade, bote na sua mente, ou bote coisa na sua mente, ou diga que você não pode. Não, não acredite. Faça o que você acha. E quando você entrar num relacionamento onde você está sendo, não está bem, saia. Não permita, nunca deixem dar a primeira etapa em você, porque quando você permite isso, você está permitindo ele fazer o que ele quiser com você. Gente, você quer mulher que já ter alguma agressão, denuncie, procure os seus direitos. Hoje em dia tem meio de você se proteger, né? Por você ser um sexo frágil, então vá atrás dos seus direitos, procure. Eu fico indignado quando eu vejo essas coisas. Eu não Verdade, aceito, não, professora. Eu não aceito, eu não admito, de jeito nenhum. Eu não gosto, nem que maltrate, eu acho que nada nessa vida, porque a gente não é digno de pegar, apontar o outro, dizer que o outro está errado. Entendeu? Dizer que só Uhum. ele pode fazer ou ter sua mentalidade fechada. Se você tem sua opinião, eu vou respeitar. Mas você tem que respeitar a minha. Entendeu? Eu mesmo, né, Uhum. escolhi minha sexualidade e eu admiro demais a mulher, professora. Demais e respeito. Demais, demais mesmo. Eu sei que ela dá uma vida ao homem e o homem bater numa mulher. Não perdoe, é um ser miserável fazer uma coisa dessa, porque eu fico indignado quando eu vejo uma coisa dessa. Um homem privar a mulher de viver a vida dela. A mulher tem suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Então ela tem que. O companheiro dela tem que apoiar ela nas decisões dela e não querer impor que ela faça o que ele quer. Ela tem que seguir a vida dela. Isso. Se ela quiser usar uma roupa curta, ela vai usar porque ela se sente bem. Se ela quiser usar uma roupa longa, ela vai usar porque ela se sente bem. O que importa, eu acho assim, quando o homem devia pensar, se ele ama a mulher, não é ele impor regras a elas, é ele apoiar ela do jeito que ela é. Eu penso dessa forma. E aquela questão, né? Tanto homem quanto mulher. Conhecer a pessoa de um jeito e depois quer mudar a pessoa, né? Não, eu não E concordo. eu Não. nem concordo com a opressão do lado do homem para a mulher, É, como também não concordo se acontecer o contrário, né? Da mulher em relação ao homem. Tem verdade. que realmente haver respeito dos dois lados. É, em ambas as partes. Uhum. Mas quer falar? Eu terminei já. Não? E assim, Certo. também, né, tá iniciando o Setembro Amarelo. Quando você, assim, né, que é sobre questão de suicídio. Quando a gente convive muito com as pessoas, você sabe o jeito dela, quando ela tá bem, quando ela não tá bem. Então não custa você perguntar, você está acontecendo alguma coisa com você? Se ele não se abrir para você, diga uma pessoa mais próxima a ele, olha, fulano não tá bem porque ele tá assim, assim. Porque ninguém sabe do coração de ninguém, do sentimento de cada um. É muito fácil você dizer assim, ah, mas se matou, Exato. não sei do que. Não, gente, ninguém sabe o que a gente passa, não. Tipo, eu tô aqui na minha casa, só eu sei dos meus problemas, a senhora tá aí, ela tá junto da sua casa. Todos nós temos problemas. Mas eu não sei o que a senhora tá sentindo, o que a senhora tá passando, entendeu? E a gente se pôr no lugar do outro. Eu acho que é isso. É. E tem pessoas que se fecham tanto que nem permitem o outro ajudar, né? Infelizmente. Verdade, Pois professora. é, gente, são 10 horas. A gente continua depois. A gente vai também falar um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo depois, tá? Porque a gente também vai ter palestras, já estamos articulando com psicólogas, tá? Algumas atividades da nossa escola, tanto para o pessoal do dia quanto para o pessoal também, certo? Eu acho que nós vamos ter momentos importantes de reflexão nesse sentido também, certo? Então,
A aula tá tão boa, dá vontade de acabar com vocês. Mas vocês também tiveram muita paciência de me escutar o tempo todo hoje, porque a gente não teve cálculo numérico, a gente só teve realmente essa questão aqui de analisar esses gráficos estatísticos e ver que precisa de fonte, ver que precisa de data, ver o tipo. Aí foi mais de barras, né? Aqui a gente teve mais assim, tipo, isso aqui é gráfico de barras, gráfico de setores, né, que é o gráfico de pizza. Então, foi mais esses aqui que a gente teve mesmo, de barras horizontais. Esse aqui pode também é chamado de gráfico de colunas, né, que também é barras verticais ou gráfico colunas. E o famoso gráfico de pizza também, tá? Então, é isso, gente. Eu vou só agora verificar, deixa eu parar já a gravação e vou parar também a apresentação. Vou fazer a chamada e só para confirmar, e aí vocês vão saindo. E amanhã a gente continua, tá? Aí amanhã a gente continua, eu acho que essa parte de estatística, porque a parte de exponencial eu já meio que cuido, eu só vou passar uma atividade para vocês fazerem em relação a